Se você caiu aqui, provavelmente já sentiu alguma coisa esquisita antes mesmo de apertar o play. Um incômodo rápido, uma pequena trava na respiração, essa sensação que você provavelmente está sentindo agora e não percebeu até eu falar. Eu vou ser direta, sem enfeite, sem proteção. Isso aqui não é entretenimento. Não é canal de historinha de terror para matar tempo. Não é conteúdo. O que você vai ouvir mexe com gente que preferia nunca ter ouvido. E mexe com você também, devagar, sem pedir permissão. Se você é sensível, se tem medo do que não entende, ou se já sentiu aquele peso estranho no peito só de ouvir minha voz. Sai agora. Fecha o vídeo. Some de verdade. Eu tô te dando uma chance. Mas se você ainda tá aqui, então presta atenção em outra coisa. Você não precisa respirar diferente. Não precisa mudar de posição. Não precisa fazer nada. Só percebe, bem sutil, como o ar ao seu redor parece diferente. Um pouco mais denso, um pouco mais frio. Como se alguma coisa tivesse entrado no ambiente junto com esse áudio. É sempre assim com esse tipo de frequência. Primeiro vem o silêncio. Depois vem essa sensação que você está tentando ignorar. E por último, vem o resto. O que você não vê. O que chega antes de você perceber que chegou. Aqui não tem historinha com final triste. Não tem trilha dramática. Não tem lição de moral. Aqui tem experiência. E experiência não pede para começar. Ela simplesmente começa. E enquanto você escuta, talvez note algo no canto da visão. Um borrão rápido. Uma sombra que não devia estar ali. Ou talvez sinta um arrepio subindo devagar pelas costas. Não aquele normal, mas aquele que parece uma mão fria passando pela sua pele. Ou talvez nada aconteça ainda. O que eu vou contar agora não é para todo mundo. E não vai sair da sua cabeça depois que acabar. Ele fica. Ele se instala. Ele acompanha você por um tempo que você não controla. E já que você decidiu continuar, ótimo. Mas lembra de uma coisa, isso é importante. A partir daqui, você não é mais só ouvinte. Você faz parte do que acontece, parte do que foi chamado, parte do que já começou a se aproximar. A experiência começa agora. Eu já tinha morado em vários condomínios, mas nenhum era tão silencioso quanto aquele. Era um silêncio seco, que não parecia paz. Parecia vigilância, uma sensação constante de que alguma coisa observava a cada passo, mesmo quando você achava que estava sozinho. Na portaria existia uma placa antiga, amarelada pelo tempo, com um conjunto de instruções que ninguém entendia direito. As letras estavam gastas, mas ainda dava para ler. A maior parte dos moradores passava direto. Só os funcionários comentavam, sempre baixinho, como se falar alto fosse algum tipo de risco. Eu achava aquilo ridículo, até o dia em que deixei de achar. As instruções eram estranhas desde o começo. Regras específicas sobre horários, portas, corredores, espelhos pareciam mais superstição do que normas de prédio. A primeira dizia para nunca caminhar pelos fundos depois das 22 horas. A segunda proibia aproximar-se da porta metálica sem número no final do corredor. Eu sempre fui cético, até zombava disso, mas naquela noite eu estava chegando mais tarde do trabalho quando notei algo diferente no corredor. A luz piscava, mas não no padrão comum de lâmpadas queimadas. Era rítmica, como se estivesse reagindo à minha presença. E no exato momento em que a claridade falhou por completo, eu ouvi um choro. Vinha da porta metálica sem número. Era um choro humano, desesperado, cheio de dor. Qualquer pessoa teria ido embora. Mas minha curiosidade sempre foi maior do que meu bom senso. Aproximei-me. Toquei na superfície gelada. O choro parou de repente. O silêncio que veio em seguida não era normal. Era absoluto. Como se eu tivesse enfiado a cabeça dentro de um vazio hermético, onde som nenhum podia existir. Meus ouvidos começaram a doer. Era como se o nada estivesse pressionando os tímpanos.
Foi aí que percebi a primeira coisa errada naquela porta. Do outro lado, não havia eco nenhum. Corri de volta para o meu apartamento, sem olhar para trás. E, ironicamente, foi aí que outra instrução começou a fazer sentido. No papel dizia, em letras tortas, nunca olhe pelo olho mágico após a meia-noite. Eu jurava que nunca faria isso, jurei. E quebrei o juramento no dia seguinte. Era 0h11 quando bateram na minha porta. 3 toques. Precisos. Eram tão leves que parecia que a pessoa, ou coisa, estava testando a tia Madeira, sentindo sua resistência. Eu fiquei paralisado, a mão suada no trinco, a respiração travada. A tentação matou minha prudência. Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém no corredor. Mas havia uma sombra. Ela estava projetada no chão, perfeitamente alinhada com a porta, como se uma pessoa estivesse ali, invisível. E a sombra tremulava levemente, do mesmo jeito que a imagem de algo vivo balança enquanto respira. Fechei o olho mágico com força. A sombra continuou ali. Eu sentia. O ar parecia pesado, como se algo empurrasse contra a porta pelo lado de fora. Os toques pararam, mas o peso ficou por mais 2 minutos intermináveis. E então, desapareceu. Não andou, não saiu, não fez barulho, apenas deixou de existir. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete empurrado por baixo da porta. Você desobedeceu. Você chamou a atenção. Agora siga as instruções. Não tinha a assinatura. Não tinha explicação. Mas a letra tremida indicava que quem escreveu estava com medo de algo muito maior do que eu podia imaginar. Decidi seguir as instruções à risca, mas isso não foi suficiente. Algumas noites depois, acordei com passos dentro do meu apartamento. Passos lentos, metódicos, arrastando o peso pelo chão, como se alguém estivesse caminhando sem saber exatamente como usar o próprio corpo. A temperatura caiu tão rápido que meu espelho embaçou, e eu vi algo atrás de mim. Não claramente, mas uma silhueta distorcida pela névoa alta, estática, observando. Não consegui olhar diretamente. Quando finalmente reuni coragem para me virar, já não havia nada ali, mas pequenas marcas de dedos apareciam no vidro, descendo lentamente, como se alguma coisa tivesse tocado ali segundos antes. No dia seguinte, encontrei outra instrução que eu juro que não estava ali antes. Se você ouvir passos, permaneça imóvel. Ele só vê o que se mexe. A partir daí, o prédio começou a mudar para mim. Os espelhos refletiam ângulos que não existiam. As luzes piscavam quando eu passava. Os elevadores paravam entre andares, onde não existiam portas. E sempre, aquela sensação de que alguém caminhava atrás de mim. Um segundo atrasado dos meus passos. A última vez que ouvi o choro na porta metálica foi diferente. Dessa vez, o choro parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo, se sobrepondo numa mistura grotesca. E quando cheguei perto, ouvi sussurros. Eles diziam meu nome. Eu não esperei mais nada. Comecei a arrumar minhas coisas imediatamente. Não me importava com multa, contrato, depósito, nada. Eu só queria sair dali antes que algo se abrisse totalmente. Na noite em que estava preparando a mudança, senti novamente o peso contra minha porta, mas dessa vez mais forte, mais decidido. A sombra por baixo da porta cresceu, e depois desapareceu como fumaça sugada por um buraco invisível. No chão, outro bilhete, escrito às pressas. Corra! Eu corri e nunca mais voltei naquele prédio, nem para buscar o que deixei para trás. Até hoje, às vezes recebo ligações anônimas. O mesmo choro, a mesma respiração pesada, o mesmo sussurro. Você abriu. Ele sabe onde você está.